Santo. Por favor, irmã. Sinta o fogo do Espírito Santo. Sinta gozo, sinta paz, sinta o amor que teu Deus te traz. Sinta o gozo, sinta a paz, sinta o amor que teu Deus te traz. Aqui se sente A presença de Deus. Oremos por ela, Senhor. Dá a graça, Senhor. A graça da comunicação, da palavra acertada, amorosa, misericordiosa, santa, da partilha fraterna, sincera, desejosa de ajudar. A unção, a saúde também para ela. Que teu Espírito venha em auxílio à sua fraqueza, dando a ela o necessário. Vá sentando, por gentileza. Presença de Deus, aqui se sente a presença de Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pela acolhida e pelas orações. Eu estava pensando ainda há pouco naquela palavra: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado. E Deus não vai deixar esse amor se destruir, né? Então, o nosso Deus é um Deus que cuida. Ele é fiel, ainda que a gente seja infiel. Então, isso renova a nossa esperança. Digo isso porque nós vivemos tempos muito difíceis, lá fora e aqui dentro, né? Aqui dentro da igreja, aqui dentro das comunidades. Vivemos tempos que nos desafiam. Estamos sempre tão convictos da bondade, da misericórdia de Deus. Somos testemunhas, porque provamos, porque somos vítimas da misericórdia de Deus. Mas vivemos dramas internos dentro de nossas comunidades que nos angustiam, né? Ontem nós estávamos no Regional Nordeste 1, que compreende o estado do Ceará. Estávamos lá pregando e eu faço assim memória dessa palavra com uma alegria, porque a gente vai vendo que Deus está tomando as rédeas das coisas. Ele nunca perde, ele afrouxa, né? Que nem diz, para ver se os cavalos andam mais ligeiro, mas ele não perde o controle, né? Então, essas reflexões que nós estamos fazendo, o que nós estamos ouvindo, essas preocupações, esses perigos que nós estamos acentuando, né? Então, o Senhor está vindo em nosso auxílio, e a sua palavra é uma lâmpada, ela é luz, né? E ela é também curativa. A palavra de Deus vai nos curar, a palavra de Deus vai tirar todas as escamas dos nossos olhos, e nós vamos voltar para o eixo, nós vamos voltar para aquilo que é o nosso original, não é? Ontem a gente fazia uma reflexão sobre como fortalecer o centro para poder ampliar as fronteiras. Aí a gente olha para dentro de casa, a gente vê a crise vocacional, é todo mundo com pouca vocação, as vocações que tem, tudo ficando doente, ficando fraca, querendo ir embora, é uma confusão, os influenciadores falando mais que os formadores dentro da comunidade, é uma bagunça quase, não está não, gente? Está quase casa de mainoca, não é? Então é assim, há um problema sério de liderança, e a gente com o mesmo sonho, com a mesma paixão, querendo avançar, mas uma impotência tremenda, né? Não pense que esse é o problema da sua comunidade, esse é o problema das comunidades, né? E isso aqui é sinalizador, algo muito meio que viral e muito ruim está nos afetando, né? Mas nós vamos, pela graça do Senhor, nós vamos voltar, né? O nosso acerto,
a nossa retomada de força, ela está justamente no voltar. Você tem um lápis aí? Amor engraçadinho. Isso, obrigada. É uma dinâmica bem... Eu não tenho essa capacidade. Mas em casa a gente se acerta. Eu fazia uma dinâmica e quero repetir aqui para vocês, né? Às vezes a gente está muito preocupado. Ou você que está bem aí de frente para mim, como é teu nome? Luiz. Segura porque eu vou jogar para você, tá? Te prepara. Eu ainda até que estou com força para um braço que não serve mais quase de nada. Né? Nós queremos sempre fazer isso aqui. Mas olha aqui, ó. Olhe o que eu estou fazendo antes. De onde é que vem a minha força? Do meu impulso. Eu preciso voltar. Né? Se eu fizer só isso aqui, segura, viu, Luiz? Ó. Diminui, né? Mas, como? Acabei com o lápis do rapaz. Vingança. Depois a gente chama a Milton e faz cura interior. Não terminei a dinâmica não, pode sentar. Mas, se eu vou lá atrás e faço isso aqui, ó, passei de Luiz. E olha que esse braço, depois de uma mastectomia, não serve para muita coisa, não. O que eu quero dizer com isso? Obrigada, Luiz. Nós precisamos fazer esse movimento de voltar para pegar embalo. Né? Nós precisamos voltar para... Né? Não é à toa que a palavra de Deus diz, volta. Eu vejo, vocês estão tudo cansados, estressados. Né? Todas as comunidades agora têm quase um ministério de burnout. É assim, umas coisas estão... Todo mundo esgotado, porque está trabalhando muito, fazendo muito, é aquela coisa toda. Eu estou vendo que vocês estão trabalhando muito, mas eu tenho uma queixa contra vocês. Esfriastes no primeiro amor, volta. E o primeiro amor não é aquele amor que a gente fica, ai, você lembra? Era essa música. Eu sou muito fã, ele é fã, eu sou fã desse homem cantando, compondo, ministrando música. É assim, um patrimônio tombado. Algo que está assim, né? Esse ministrar música está em extinção. Lá em casa eu pego muito no pé dos ministros de música. Eu digo, meu filho, pelo amor de Deus, né? Vocês criem prumo na vida. Estava ali perto do negão, que é da nossa comunidade. Ele não sei nem de onde vem essa música. Eu digo, eu estou me deleitando, porque eu sei de onde vem. Né? Brincando assim para dizer, essa volta que nós precisamos fazer não é a volta naquela música. Você lembra naquela hora? A gente começava as vigílias 9 horas e até 3 horas da manhã. Agora a gente começa às 7, meia-noite, já está todo mundo com sono. Não é essa volta. Né? O primeiro amor, Jeremias explica como profeta, né? Tenho saudade do teu amor de juventude, quando você tinha coragem de fazer loucuras por mim. Você entrava no deserto sem ter receios dos perigos. Esse é o amor primeiro. E nós precisamos voltar aí, meus queridos. Né? E sair, de fato, desse comportamento, dessas realidades que está dissecando as nossas comunidades. As nossas comunidades estão se tornando estéreis. Isso é grave. Então, pense bem, pense bem, pense bem. Bom, mas o Senhor é conosco e a gente pode ver, os nossos olhos podem ver, nós podemos constatar, o Senhor está cuidando de nós. Nós vamos conseguir, porque Deus é bom e Deus é fiel, não é não, Hamilton? Nem que seja no último suspiro, nós vamos conseguir. Tá bom? Foi só a introdução. Hamilton, vocês desculpem que eu estou com sono, viu? A gente chegou aqui de madrugada, aí a pessoa vai ficando velha, doente, com sono, o juízo funciona menos. Foi pedido para fazer uma partilha sobre o cáries. Vocês sabem que trem é esse? Vixe Maria. Deve ser um trem bom.
Bom, o CARES é um organismo de serviço criado a partir de um chamado do Papa Francisco, de uma preocupação, de uma ação pastoral, de um olhar cuidadoso dentro de tudo aquilo que ele chamou, entendeu como uma corrente de graça do batismo no Espírito Santo. Então, esta grande graça, que nós conhecemos muito bem como testemunhas, não como estudiosos, do batismo no Espírito Santo, suscitou muitas coisas dentro da igreja. Não foi só as novas comunidades. Tem as novas comunidades, tem os grupos de oração que, na nossa realidade de Brasil, a gente conhece como a estrutura da renovação carismática católica, mesmo que a gente arengue com a renovação, porque eu acho que aqui todo mundo passou por essas tensões, mas somos irmãos, não é? E a gente não pode viver o tempo todo cuspindo no prato que comeu. Vamos falar assim bem abertamente, né? Mas tem hora que dá uma raiva, não? Mas beleza, a gente supera. Fruto do batismo no Espírito Santo. Tem congregações religiosas, tem as associações, as expressões que trabalham especificamente com a mídia, com TV, com rádio. Tem o que mais? Tem as expressões de ação social, não é, Hamilton? E tantas outras coisas, tantas outras ações, expressões que são frutos deste derramamento, desta graça chamada batismo no Espírito Santo. Então, o olhar do Papa foi assim, gente, é uma graça que deu muitos frutos. E aqui agora sou eu, não é o Papa Francisco, né? Isso pode dar uma salada maravilhosa. A gente só precisa juntar tudo para saborear, né? Obviamente, aqui não cabe a gente estar entrando em detalhes, mas vocês não são ingênuos, não são crianças, sabem, né? E pode imaginar. Nós tivemos no Brasil problemas, dificuldades com estruturas pesadas, rígidas, de mando, de cima para baixo, coisas assim que vai estragando. E isso não foi só no Brasil, lá fora também, não é, Dom Dino? O senhor sabe disso. Então, o Papa, com esse coração de pastor, com esse olhar, com essa preocupação, a gente precisa fazer alguma coisa para que a gente viva a comunhão, para que a gente viva a unidade, para que a gente torne-se mais leve, mais aberto e tantas realidades extraordinárias possam ser vistas, compreendidas, reunidas e se tornem complementares debaixo da força dessa mesma graça. Esse foi o olhar do Papa, foi o pensamento do Papa. Então, ele nos dirige, né? Ele dá um mando como Papa para que a gente mude a estrutura, para que a gente saia das fragmentações. Ali eu tenho, aqui a Realidade Brasil, eu tenho um escritório nacional que é dos grupos, ali eu tenho uma Frater que é só das comunidades, ali, eu acho que eram mais esses dois organismos, os outros ficavam mais soltos, né? E a gente ia ficando assim, cada um no seu mundo, e até brigando, disputando o batismo no Espírito Santo para saber onde a gente ia registrar no cartório, a propriedade de quem, né? Exagerando aqui, brincando. Então, o Papa faz esse apelo, vamos mudar essa estrutura, vamos tentar deixar a coisa mais leve, vamos tentar uma construção em que a gente possa comportar-se, sentir-se, viver mais como irmão, com mais leveza, e a gente possa se ajudar mais, né? Só que vocês sabem que mudança é um negócio muito difícil na cabeça da gente, né? E quando a gente está assim muito tempo, muito acostumado, e a gente começa a fazer um movimento de colocar ali nas estruturas a segurança, a gente faz uma interpretação equivocada de entregar as estruturas à identidade, aí mexer com isso é tirar a gente é desconcertar, né? Mas o Papa, na sua coragem, na sua firmeza, ele nos pediu, nos direcionou isso. E começou a se dar passos. Então, aqui no Brasil, nós passamos pela destituição da Frater, que era aquele organismo onde estavam as comunidades.
e também uma destituição daquilo que a gente chamava Escritório Nacional da Renovação, né? Pelo menos nós fomos exortados a fazer isso. Isso não é fácil, gente, não é simples, a gente precisa ser muito honesto com vocês, não é assim. A gente até tomava café, né? O que eu quero chamar de Arthur, menino? Será que é saudade? Hoje de manhã, e a gente conversava um pouquinho, né? A gente às vezes tem a sensação de um remendo novo em pano velho, mas vamos ter paciência, né? Vamos ter calma, que aos poucos a gente vai conseguir. Então a gente está nessa fase, nesse processo. Quando o Dom Dino disse hoje que o bispo dele, na época do concílio, se eu não entendi nada do concílio, mas eu rezo o texto todo dia, está aí, me achei frente ao cálice. Estou entendendo nada, mas eu rezo o texto todos os dias, né? Para dizer assim, não é fácil. Nós estamos na construção de uma compreensão, de uma identidade, de uma nova estrutura. E são pessoas diversas, são pessoas diferentes, umas mais abertas, outras menos abertas, mas no controle de tudo isso está o Senhor. E a intenção, a proposta, ela é boa. Então a gente precisa continuar perseguindo, certo? Aqui no Brasil, o que é que nós temos? Serviço Brasileiro de Comunhão Caris, SBCC, né? É a sigla. Zezé me falava hoje, rapidamente a gente conversava, eu perguntei para ela qual é a dúvida das pessoas no regional. Ela disse assim, me perguntam se tem cáris estadual, cáris diocesano. Não tem. O cáris, ele é nacional e aí a gente está vinculado ao internacional. Certo? Dentro do cáris, do Serviço Brasileiro de Comunhão, para todas as expressões oriundas da graça do batismo no Espírito Santo, nós temos a comissão para as novas comunidades. A realidade do Brasil é uma realidade talvez mais complexa, porque é uma diversidade maior, certo? Então a gente foi ali, mas peraí, é tanta coisa num canto só que às vezes fica difícil, né? E realidades distintas. Então vamos em cima, vamos embaixo. Foi constituído no primeiro momento uma pequena comissão com 3 pessoas, na verdade não foi constituída, foi eleita, para que essa pequena comissão pudesse trabalhar e idealizar qual seria a melhor maneira de organizar as comunidades a nível nacional, para que a gente pudesse receber o serviço e prestar o serviço e dar a partilha de volta ao serviço de forma mais funcional, né? Porque você ter ali somente um organismo nacional, bota tudo que a comunidade para lá. Meu Deus, são mais de 600 no Brasil. Grupos de oração, a gente não sabe dizer quantos, e por aí vai. Então, vamos tentar organizar melhor as coisas. Gente, está entendido até aqui? Tá? Ei, vocês estão acordados? Tá, porque eu estou falando e dormindo ao mesmo tempo. Então, a comissão, 3 pessoas foram eleitas, Ítalo, que é o coordenador hoje da comissão, eu e Arley. Vocês sabem quem é Arley aqui do Regional, fundador lá da Siloé, né? Então, vou sair do macro do cáris e vou vir para a comissão de comunidades. Joia? Então, essa comissão, o que nós entendemos? Vamos pegar a ideia, a estrutura, como a CNBB se organiza, e aí a gente copia para poder facilitar a articulação. Então, nós adotamos esse mesmo modelo de organizar as comunidades por regionais. E o testemunho do Regional Nordeste 2 foi muito importante nesse processo. Porque eu lembro quando a gente teve a primeira reunião, a gente não tinha nada. Mas vai fazer como? É o quê? Como é que vai organizar esse negócio? Digo, olha, nós temos uma experiência bacana no Regional Nordeste 2. E é uma experiência do regional. Então vamos começar organizando as comunidades nos seus regionais. Então assim foi. Nós
pegamos a mesma divisão da CNBB para agrupar e melhor articular as comunidades. No primeiro momento, nós fomos fazendo um movimento de nomear um articulador em cada regional. Então, uma preocupação que nós tivemos, a gente olhou Regional Nordeste 1, 2, 3, Sul 1, Sul 2, nesses regionais a gente procurou fazer uma balanceada, pegando alguns que já eram da antiga Frater como uma referência e em outros colocando irmãos que a gente conhecia, obviamente, porque é uma responsabilidade, né, para que a gente já pudesse ter um grupo, uma comissão, vamos dizer assim, ampliada, nacional, das comunidades, um pouco, não ficou só aquela coisa, a gente só transferiu a Frater. Não. E naqueles regionais que a gente não conhecia, alguns irmãos da Frater até indicou, e foi bonito esse movimento, né? Outros regionais a gente pediu, por exemplo, aqui mesmo eu pedi ao senhor, não foi, Dondino, aí no seu regional, a gente tem uma equipe que articula junto com o senhor, mas nós estamos nesse processo de construção de uma nova estrutura. Então, o senhor diga, nomeie, né? E aí o senhor indicou o nome de Zezé. Não foi isso? Foi. E aí, isso aqui só para exemplificar que em outros regionais a gente também pediu ao bispo, pediu a alguma autoridade, né, que nos ajudasse no discernimento. Então, assim, a gente tem hoje o que a gente chama de Comissão Ampliada, Comissão Nacional das Comunidades, que é constituída pelo representante de cada regional. Joia? E nós três continuamos ali como a equipe de serviço dessa comissão, porque nós estamos agora no momento, em fase final de aprovação de estatuto, de regimento, e a nossa expectativa é que em agosto, agora, primeiro fim de semana de agosto, vai acontecer uma assembleia do CARES, uma reunião do Serviço Brasileiro, e a expectativa é que aconteça eleição. E aí, depois dessa eleição lá no CARES, certamente, ajudado pelo que ficou no regimento, pelo que ficou no estatuto, vai chegar a hora das eleições nos regionais. Vocês estão captando? Então, as comunidades de cada... Nós aqui, Regional Nordeste 2. Quantas comunidades nós temos aqui, Zezé? Cadê Zezé? Quantas comunidades cadastradas? Não sabe decorar. Mas tem mais de 50. Então, essas 50 comunidades, mais 100, mais 200, na pessoa do seu representante, né, deve proceder a uma eleição entre as comunidades do regional, quem seria agora o articulador do regional. Deu para compreender? Estamos numa reflexão assim, quem vai para essa eleição? É o moderador, é o fundador, é a comunidade, quem o fundador delegar, autorizar? Isso eu não sei, porque ainda está aberto o estatuto e regimento. Está nessa fase de construção. Deixa eu só terminar um raciocínio. Dessa forma... O que nós temos, por exemplo, o Regional Sul 1, lá embaixo, eles são tantas comunidades, e as distâncias, como que eles se organizaram? Eles criaram os sub-regionais. Deu para entender? Mas é uma organização do regional. Isso pode... Meu filho, o mover do Espírito pode em todo canto. O CARES está para dizer, move de Espírito, move de Espírito. Não é para dizer pode, não pode, pode, não pode. Na Diocese de Cajazeiras, por exemplo, o bispo constituiu a comissão para as comunidades da Diocese.
Isso não são estruturas que estão vindo do CARES. Vocês estão entendendo? É um valor que a gente acentua muito e que isso vem da preocupação do Papa e que a gente precisa guardar muito isso para ajudar essa vivência e essa experiência, porque o CARES não é uma instância de ingerência em nenhuma expressão da corrente de graça. Ela é um organismo de comunhão. É para ser assim, né? Então, as comunidades, elas estão diretamente submetidas, vinculadas ao bispo. Ao bispo. Então, se o bispo quer uma comissão de comunidades na diocese, ele é o bispo, a gente organiza a comissão de comunidades na diocese. Agora eu não posso, eu sou da diocese de Campina Grande e vou chegar lá para o meu bispo, olhe, o senhor tem que organizar uma comissão de comunidades na diocese, porque a diocese de Cajazeiras está fazendo, porque o CARES está dizendo que faça. Não existe isso não. Isso é da dinâmica de cada diocese, é da dinâmica de cada regional. Certo? Não existe CARES diocesano e não existe CARES estadual. Está entendido até aqui, gente? Será que eu esqueci alguma coisa mais importante ou isso aqui já basta? Você quer fazer sua pergunta, Júlia? A minha dúvida é com relação... Está alta. A questão organizacional. Claro, para muita gente isso deve ser muito simples de entender. Para mim, eu preciso de um pouco mais de paciência, inclusive de vocês que estão ouvindo. Nós temos um serviço brasileiro, que as comunidades escolhem se cadastrar. Não é assim? Elas estão livres para dizer sim ou não ao cadastro. Deveriam cadastrar-se, né? E aí fazem esse cadastro. A organização por regional é pela sede da comunidade. A sede da comunidade Remido está no Regional Nordeste 2. Então, sabe, é isso aí. Porque vocês têm casa, por exemplo, em outros regionais. Tem no Rio de Janeiro, tem na Bahia. Então, aqui nesse encontro, tem gente de várias comunidades que a sede não é no regional. Isso é uma dúvida que eu tenho. Foi ótima a sua pergunta. Veja só, como é uma expressão de comunhão, a Remidos, a nossa sede está na Diocese de Campina Grande, mas o bispo de Cajazeiras, onde nós temos também missão, nos convoca para a comissão ou para os trabalhos. A comunidade que está lá com os seus membros, os seus missionários, ela é representação, ela é corpo, ela vai a esta realidade da diocese como comunidade Remidos. Entendeu? A mesma coisa no Rio de Janeiro, a mesma coisa na Bahia. No começo, eu tive uma situação bem... Chegou a ser engraçada, né? Porque eu estava ali na comissão, trabalhando essas realidades, e o regional lá da Bahia, onde a nossa missão está inserida, promoveu o encontro dos fundadores das comunidades que estavam no regional. Aí, obviamente, a coordenadora da missão de lá passa a mensagem para mim. É um encontro para os fundadores, pererei. Eu digo, olha, explique que você está aí como liderança, como coordenadora da missão, a comunidade está aí, você tem poder de representação da comunidade no regional. Aí ela manda o recado. Aí ela recebe a resposta. Não pode, é uma exigência do CARES. Tem que ser o fundador neste primeiro momento. O meu irmão está muito equivocado. Né? Então, aí eu tive que entrar em contato e dizer, olha, não é assim. Né? Não tem como eu estar no regional lá do Rio de Janeiro, no regional da Bahia, no regional da Diocese. Não tem. Né? Então, mas é só uma questão de a gente ter uma mentalidade, assim, acostumou muito tempo dessa forma, né? Esse comportamento, mas aí a gente dialogou, esclareceu e beleza. Então, hoje a Remidos, nos diferentes regionais onde ela está, ela participa, ela está inserida na forma como aquele regional se organiza e estão lá os nossos missionários.
e vivemos tranquilo. Agora, você também tocou numa questão muito importante, que é o cadastro, né? Isso está sendo uma preocupação nossa. Eu disse a você que era 10 minutos, já estou bem com a hora, né? Que horror. Mas eu termino já. Eu vi que o senhor quer fazer uma pergunta. Nós, obviamente, organizamos pelos regionais e agora vamos saber quantas comunidades a gente tem em cada regional e vamos trabalhar para que nenhuma comunidade fique de fora. Porque, meus irmãos, a gente sabe das tensões que a gente vive, né? A gente sabe que nem sempre a gente é bom vizinho. Não é verdade? Hein? Estou dizendo alguma inverdade? Não. Mas a gente precisa superar isso, né? A gente precisa superar. Então, assim, vamos, então, gerar um cadastro nacional. Mas como é que a gente, Comissão Nacional, vai dar conta de cadastrar todas as comunidades do Brasil? Não tem como. Então, a gente pede aos representantes regionais que façam essa articulação, que façam essa motivação e que busque todas as comunidades. Que comunidades podem ser cadastradas? Olha, é o seguinte, a minha comunidade nasceu ontem, foi um parto muito difícil e a gente ainda está assim na incubadora para ver se escapa. Você pode registrar, pode cadastrar. Essa também aqui é um critério bem novo nesta nova maneira, porque vocês lembram, né, seu Marinésio? A época da Frater não foi brincadeira. Eu briguei muito na Frater, né, com essa coisa, mas enfim, passou, né, Hamilton? Então, a ideia é que comunidade, se entende comunidade, faça o seu cadastro, você só tem a ganhar com isso. Você não vai ser supervisionado, você não vai ser monitorado, você não vai ser cobrado. Se isso começar a acontecer, você é livre para dizer, ei, você está enganado. Não é assim, né? Nós estamos sentindo uma resistência a nível de Brasil com relação aos cadastros. Aqui no Nordeste 2 mesmo, o Zezé está aí, que nem diz o Matuto, não me deixa mentir, como se ela não tivesse eu ia mentir, né? Mas nem todas as comunidades do regional estão cadastradas. A gente fica se perguntando por quê? O que acontece? É uma desconfiança, é uma desvalorização, é fruto ainda de uma experiência passada que não foi legal, muito ruim, né? Foi chata, mas a gente pode superar isso, né? A gente pode transcender, a gente pode fazer a parte da gente. É um tempo novo, vamos acreditar, né? Então a gente pede isso a vocês. O Regional Nordeste 2, inclusive, é um dos regionais que tem bastante comunidades não cadastradas. Então, é importante, essa parte de estatística também interessa ao Vaticano, quantas comunidades a gente tem no Brasil, quantas comunidades a gente tem no regional. Isso é importante, isso é peso para nós, isso é significativo, né? Ontem, no regional lá do Ceará, tiveram 2 perguntas que chamaram a minha atenção. Uma foi assim, para a gente se cadastrar, tem que pagar uma mensalidade? Tem não. Não tem mensalidade para ser paga, né? Agora mesmo, ontem Ítalo lá fez uma fala, falando fazendo um apelo para que o ofertório da missa, né, as comunidades ali fossem generosas para a gente mandar para o Cáris Internacional, que tem também seus custos, suas dificuldades e não tem fontes. Mas não existe uma obrigatoriedade de você pagar uma mensalidade. Entendeu? Posso aqui testemunhar, Remidos, a gente fez isso até o ano passado como partilha. Depois a gente entrou num ano um pouco mais difícil e a gente suspendeu. E pronto. Não tem burocracia, não tem entrada no cartório, não tem que reconhecer firma. Não. O Espírito é partilha. O Espírito é comunhão. Tá bom? Então, se você não se cadastrou por medo de mensalidade, fique tranquilo. Pode fazer seu cadastro. Joia? A segunda pergunta interessante foi assim, o senhor disse, eu tenho dúvida se eu sou um carisma mesmo, né?
Porque mesmo o senhor tem dúvida, e sua comunidade já está há quanto tempo? Acho que a gente vai fazer uns 9 anos. Faz 9 anos que o senhor está nessa dúvida? Uns 9 anos. Está com planos de acabar? Está assim, mais pendente e achar que o negócio não é? Não, ainda estou em dúvida. Então, na dúvida, por favor, faça o cadastro. Porque é até uma forma, né, de talvez o senhor ser ajudado. Então, fica o apelo, né? Faça. Isso só tem a nos ajudar. Seu Marinésio, o senhor ia fazer uma pergunta. Com relação a isso que você colocou agora, até mesmo porque o fato de estar cadastrado não obriga o bispo a lhe reconhecer, não. De jeito nenhum. Tá certo? Mas eu quero perguntar o seguinte. Na Diocese de Natal, nós temos também uma comissão articuladora que responde junto ao bispo pelas comunidades. Mas a pergunta realmente é mais uma colocação. O time que está jogando bem não tem que mudar. Você disse que teríamos logo uma definição de mudança dos responsáveis, etc. Não tem, a meu ver, não tem, estou falando foto para você, Zezé. Não temos por que mudar o jogador daqui, o responsável daqui, porque Zezé está jogando muito bem. Então não tem que ter uma eleição. A gente pode até confirmá-la. Eu vou contar um testemunho da minha comunidade, porque assim, falar depois que o seu Marinésio fala é muita responsabilidade, né? É uma autoridade. Quando nós estávamos saindo com a sede da comunidade de Pombal para a Diocese de Campina Grande, a comunidade estava no melhor momento. E nós estávamos com muitas frentes significativas e funcionando. A gente tinha uma rádio AM, a gente tinha uma escola funcionando, a gente tinha uma pizzaria funcionando. E, sobretudo, essa pizzaria como point de evangelização para a juventude era fantástica, era assim a bola da hora. Então, a preocupação e o trabalho do conselho foi assim, o que é que nós vamos fechar? Porque a gente tinha que fechar alguma coisa para poder fazer este movimento. E aí nós entramos para a capela, obviamente, para perguntar ao senhor, e eu tinha umas coisas que eu não queria fechar de jeito nenhum. Então, a gente disse, olha, preste bem atenção, time que está ganhando, ninguém mexe. Foi desse jeito, né? E eu sabia, ninguém meta a mão nessa pizzaria, porque a juventude ali está de boa. Começamos a rezar qual foi a primeira palavra de profecia. Time que está ganhando, vocês podem até não mexer, mas o que eu tenho não é time. E eu sou o Senhor, eu tiro e boto na hora que eu quero, né? Então, quando o Senhor nos deu essa palavra, nós na Remidos caímos assim de 4, né? E eu fui chorar, vai fechar a pizzaria, né? Mas Ele é o dono, Ele é o Senhor. De fato, o Zezé faz um excelente trabalho, mas eu acho que faz parte do testemunho da proposta do Caris, né? Porque o tempo que a gente passa não é assim, sabe, gente, essa mentalidade de poder, de não sei de que, não. Sabe aquela história que as aves que voam em bando, tem uma que vai na frente, aí o vento é tão forte, você tem que passar para trás, o outro tem que assumir esse movimento, né? Para que a gente vá crescendo também, amadurecendo o nosso ser liderança, o nosso conquistar confiança, passar confiança. Então é importante, certo? Mas o regional será livre para votar. Eu espero que não venha em estatuto e regimento, mas como isso ainda não foi fechado, aquelas cláusulas assim, só pode ser reeleito por mais um ano, não pode ser reeleito. Eu espero, mas isso ainda está em discussão, tá bom? Mais alguma pergunta? Oi. O cadastro, por exemplo, a Remidos tem um cadastro no Regional Nordeste 2, no Regional lá do Rio de Janeiro. Não, é um cadastro nacional feito por regional. Obrigada. Vocês querendo cadastrar, fala com Zezé, ela manda o link, é muito simples. Você mesmo preenche, né? Já está aí. Ela já mandou. Bom, já mandou. Você preenche, na hora que você preencher, já está no cadastro nacional. Simples assim, ok? Alguém quer fazer pergunta? Não temos tempo para muitas. Hein? Lembre-se que vocês têm as perguntas para Ronaldo, minha gente. Deixa eu ir embora. E Ronaldo? É um esclarecimento, Alessandra, que eu queria que você fizesse para meus irmãos. No cadastro, tem lá uma perguntinha assim, reconhecimento diocesano e reconhecimento pontifício. Então, muitas comunidades, inclusive aqui do regional, têm colocado o reconhecimento pontifício. Então, nós não temos, quem tem reconhecimento pontifício aqui no regional,
Comunidade Shalom, comunidade No Canção Brasil. Nova. No Brasil, só o Shalom no Brasil, e Canção Nova. isso. Pois não. Perdão, Pode pode continuar. terminar. Então, é só para esclarecer. Nessa pergunta, se você não tem reconhecimento nem diocesano, canônico não tem. Pontifício, melhor dizendo. Se não tem o reconhecimento diocesano, não se preocupe, é como a Alessandra colocou. Independente de ter ou não reconhecimento, é importante o cadastro. É necessário. E não é um critério para você estar cadastrado, né? Bem diferente da outra época que nós vivemos. Então, bota uma coisa bem simples. Reconhecimento de direito pontifício é aquele que é feito lá pelo Vaticano. Nenhum de nós aqui tem. No Brasil só tem duas, Shalom e Canção Nova. Ponto. Né? Tem outra? É isso. Fazenda da Esperança. A família, a comunidade. A família da Esperança. É da corrente do batismo? Ela se estabeleceu como corrente, como Ah, comunidade, legal. né? Ótimo. Existe a comunidade Família da Esperança. 3, então, viu? Trindade. Então, o reconhecimento diocesano é aquilo que o bispo dá. Alguns têm ad experimento, outros têm em caráter definitivo, outros não têm, tem até a zanga do bispo. Ah, mas eu nem tenho, e na pior das hipóteses, o bispo ainda é zangado comigo. Pode se cadastrar, não tem problema não. Tá bom? Acho que foi, né? Isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta dentro dessa área do CARES, alguma coisa, alguma dúvida? Mas foi muito bom, não foi? Digamos, obrigado, senhor. Obrigado mesmo, né? E quanto a reconhecimento pontifício, deixe partir de lá para cá, não queira não. Não queira não. Daqui a pouco ele termina. É uma realidade, gente. Já houve essa corrida pelos reconhecimentos. Nem pelo diocesano a gente devia estar correndo atrás. A gente devia esperar que isso acontecesse e fosse uma posição da igreja nos puxando para nos reconhecer. Tá? Acabou aquela guerra, porque havia aquela ideia de que o reconhecimento dava a gente direito a entrar em qualquer diocese só porque a gente era reconhecido. Até descobrir que não era bem assim. E o outro bispo disse, não, aqui não. E pronto. Então tem essas coisas assim, ou alguns achávamos que quem fosse direito pontifício podia estar em qualquer parte do mundo sem nem pedir licença. Então, como se esses reconhecimentos dessem a nós direitos. O reconhecimento traz muito dever e muita responsabilidade, muita obrigação e aí sim, muita fiscalização, muita realidade, porque passamos para uma outra dimensão de cuidado, de zelo. Então, Ronaldo falou sobre aquelas coisas também, acho tão importante isso. Ou se tem alguma dúvida sobre a realidade do que foi falado, do que foi dito, talvez ele possa responder. Ele colocou de onde viemos, eu achei fantástico, tá? Viemos do concílio, estamos num mundo bem bagunçado e complicado, bem doido, e vamos para onde? Vamos de volta para a aplicabilidade do concílio. Vamos viver o concílio Vaticano II em toda a sua estrutura, como Nosso Senhor inspirou. Agora, se alguém tem alguma pergunta para fazer, você, vamos lá então. Ronaldo está ali para responder. Ele é muito sabido. É um dos caras mais sabidos que eu conheço. Eu não sei nem se ele responde, mas quem for das organizações. Uma dúvida, a gente tem, nós somos da Paraíba e temos a missão em Maranhão. Em relação, estamos no processo de reconhecimento diocesano na Paraíba e lá. Uma pergunta, se saiu da Paraíba, ele é válido para lá ou de cada missão a gente tem que ter um reconhecimento? Isso é mais simples, né? O reconhecimento é único. Um bispo reconheceu, está reconhecido. Está reconhecido em toda parte. Mas pode completar se quiser. Não quer dizer que o outro não possa dar. Eu não queria mais falar não, porque já está na hora do almoço. Mas não há necessidade não, né? Basta vocês entrarem com o processo numa única diocese. Porque em termos canônicos, o fato de ser reconhecido por uma diocese, isso tem valor para todas. Agora, o que não faz, não dá a nenhuma dessa instituição o direito de entrar ou interferir na diocese. Como a Almir estava colocando, independente do reconhecimento ou não, o bispo é autônomo na
na sua realidade diocesana. Né? Aí, no caso de vocês, a sede é em João Pessoa. Então, o normal é a gente dar entrada onde nasceu, né? Onde começou. E lá na missão não precisa, não. Lá você só precisa da autorização do bispo de lá para atuar na comunhão. É tanto que na Remidos, no caso, como nós começamos em Cajazeiras e depois viemos para Campina Grande, o nosso reconhecimento ad experimento foi pelo bispo de Cajazeiras. Quando a gente foi fazer o processo para o reconhecimento definitivo, aí nós ficamos confusos. E agora? Nós agora estamos em Campina. Qual é o bispo que vai nos reconhecer? O atual ou o que deu o ad experimento? Né? E consultamos os canonistas e eles disseram que seria o da sede. Então acabou que... Mas aí o bispo da sede, ele usa o ad experimento do outro. Ele não precisa fazer mais um ad experimento. Não, porque foi o outro bispo, aí eu tenho que dar uma... Não, ele considera o do colega, do apóstolo, né? Para poder fazer o definitivo. Então tem essa comunhão, o que não quer dizer direitos pastorais. Isso é maravilhoso, né? É bom lembrar também que essa questão do direito pontifício, do direito diocesano, ele é muito importante, sim, mas é justamente a orientação mais clara é: procure o lugar onde você surgiu, onde você nasceu. Isso não quer dizer que você não possa acontecer no outro, mas você pode gerar um problema até de conflito quando você nasce num lugar, está no lugar e pega o reconhecimento canônico do outro. Você pode gerar algum problema um pouco desgastante. Lá no cadastro, talvez esteja faltando alguma coisinha de marcar, né? Porque se tem lá só reconhecimento canônico ou pontifício, a pessoa pode estar olhando e estar dizendo: eu não tenho reconhecimento canônico, então deve ser o pontifício. Ela não está... A não ser que tenha um outro... O Carlos ali colocou rapidamente sobre a questão de que você pode ajudar também, está mais por dentro do que eu, a questão do estatuto canônico, estatuto civil, porque tem a realidade civil e a realidade canônica. Alguns têm os dois juntos, condensados num canto só. Geralmente, o passar dos anos, se junta tudo num só, faz um diretório depois da prática da comunidade no dia a dia. Mas muitos que eu conheço são separados, a questão civil da associação, daquele estatuto, que são princípios de vida, aquelas coisas da comunidade. Dá uma... Sim, como nós já estamos na hora do almoço, Isso. eu vou aproveitar para fazer uma propaganda. Vocês sabem que a gente administrou durante muito tempo a escola de formação, né? Da Remidos, muitos de vocês participaram e tudo, onde a gente discutia várias dessas questões. Com o processo pandêmico, a gente começou a fazer online, e depois começou a acontecer um outro fenômeno, foi que as mesmas pessoas que se inscreviam online não participavam, só receber o link para receber os cursos. Então, esse ano a gente optou por fazer um combo, a gente vai gravar os cursos e vai vender os cursos. No futuro, para o ano que vem, a gente quer abrir uma plataforma. Aí você faz uma assinaturazinha da plataforma e tem acesso a todos os cursos. No combo atual, que a gente está no processo de gravação, tem um curso que foi uma demanda que eu escutei falar em várias partes do Brasil, o pessoal pedindo, a gente intitulou o curso O Governo de uma Nova Comunidade, onde a gente diz qual é o papel do fundador, do moderador, do governo, do estatuto, e tem 2 aulas que a gente aborda essas questões relacionada com o status, tanto canônico como civil, das comunidades. E Arley deu essas aulas, porque ele tem muita propriedade nisso, né? E ele explicou bem direitinho lá, no curso vai ter bem direitinho, vocês podem depois acessar, não é muito caro, e onde ele vai colocando que existem divergências. Você é contador, aqui tem advogados, sabe que existe também divergências jurídicas nessa questão, né? E aí Arley tem uma posição, ele até falou: não, eu digo minha posição, eu diga, mas coloque também as outras leituras que o pessoal faz, porque tem esse lance da organização religiosa, associação, uma série de coisas. Ele explica tudinho lá, quais são as possibilidades que nós temos para que cada um
possa então se orientar e fazer essa organização, né? Graças a Deus, hoje muitas comunidades emprestam. Algumas comunidades me pedem o estatuto daqui. Eu mando, às vezes com um pouco de medo, mas mando. Porque a tendência de copiar, às vezes, é dura, né? Às vezes, de repente, a pessoa pega o estatuto de uma comunidade e copia. E aquilo não é uma coisa boa. É diferente de você pegar para ler, analisar, ver um princípio, pega 2, pega 3, pega 4 e depois tem que ver a sua. Mas às vezes eu mando porque se eu não mandar, acho que eu vou ter um problema maior. Tá? Vamos dizer assim que, vixe, cabra ruim. O pessoal me pedia muito isso, eu fiz um roteiro. Como preparar quais são os pontos do estatuto. Aí fiz um roteirozinho, um PDFzinho, aí mando para a pessoa, para ela se basear naquele roteiro. Aí exemplo, aí eu boto o estatuto de Hamilton. Brincadeira. Eu sei que ele está brincando. Diga você, meu amigo. Vamos encerrar com você, depois Dondino vai dar a palavra de fechamento como bispo. Primeiro, uma pergunta para o Ronaldo. Só responde sim ou não. Deus é fiel, meu irmão? Portanto, ele é corintiano, meu irmão. Eita glória! Não, peraí. Meu irmão, não, sem zoeira, estou brincando. Mas é só para defender que sou corintiano. Meu irmão, em relação ao tempo, né? Para um reconhecimento diocesano, tem um tempo mínimo, né, do nascimento de uma comunidade. Uma outra pergunta, né, incluso nisso também. Além do tempo, existe, para o reconhecimento, a comunidade em si, ela precisa ter uma obra de caridade específica na cidade? Por exemplo, a Boa Nova, que tem um trabalho com os dependentes químicos. Isso faz ter talvez uma atenção maior da diocese para o reconhecimento ou não? Não. Agora eu estou brincando com você, mas não é necessário não isso, tá? Tem obras, porque existem obras de misericórdia, tem as obras espirituais, tem diversas obras e cada comunidade tem seu chamado específico, né? Não precisa. Também ninguém inventa, pelo amor de Deus, uma obra social só para arranjar reconhecimento. Isso vai ser uma tragédia, é uma desgraça até para os pobres atendidos, tá? Obrigatoriamente. Então não tem isso. E o tempo, aqui na diocese, foi estabelecido já há alguns anos atrás, com Dom Fernando ainda, que para uma comunidade pedir reconhecimento, entregar documentos, 12 anos. Mas isso é uma medida pastoral. Foi uma medida pastoral, local daqui. O Código de Direito Canônico não estabelece tempo. Foi daqui. Né? E você pode, inclusive, tem pessoas. Existem casos de pessoas que obtiveram o reconhecimento antes mesmo de começar a comunidade. Porque às vezes tem um lance também de política eclesial, não sejamos ingênuos. Os bispos, alguns deles têm as suas preferências, aí às vezes pode privilegiar alguém que não, porque tem um trabalho social, aí vai querer privilegiar, mas são questões relacionadas ou à prática devida ou indevida, tanto dos bispos como das comunidades, ou a visões pastorais. Por exemplo, o bispo determinou uma coisa dessa, ele deve ter tido razões para isso, não é? De repente ali ele viu uma situação, muita gente querendo obter uma coisa sem ter um mínimo de caminhada, e na cabeça dele ele entendeu, eu preciso pelo menos de 12 anos para ver, é a referência dele, não é uma referência do código, deve ser respeitada como uma medida pastoral para aquela diocese, né? Mas não tem um tempo específico, pelo menos não definido canonicamente. Eu queria fazer só duas colocações em termos do estatuto canônico e civil. Ronaldo me apontou como contador, não é? Eu dou assistência a muitas comunidades, inclusive no Brasil, nessa parte de legalização civil, organização estatutária, essas coisas todas. Mas na questão canônica, eu vou dar um exemplo lá na nossa arquidiocese. Tinha um bispo lá na nossa diocese que era muito próximo de um fundador. Então, com a comunidade com 3 anos de existência, sem nenhuma estrutura praticamente, ele deu o ad experimento, com 3 anos. A gente nunca viu isso na história, e viu, né? Então, depois, o outro que chegou depois, que esse tinha dado o ad experimento, apenas deu o definitivo, né? Só para a gente ter uma ideia assim.
E todas as comunidades, pelo menos era costume, de dar primeiro o ad experimento para depois o definitivo. Já com a nossa comunidade, não. O bispo que deu o reconhecimento a Éfeso já deu o definitivo, que eu achei estranho também. Mas acolhi, né? Que eu não sou besta, né? Então acolhi logo o definitivo, não questionei também não. Na questão civil, é muito importante ter essa assistência de um advogado e de um contador, e a questão também da prestação de conta ao governo federal, porque existem muitas obrigações acessórias que muitas comunidades não fazem, e daqui a pouco, sei lá, é muito difícil, mas acontece. Tem uma fiscalização, alguma coisa dessa natureza, né? Então, eu recebo muito pedidos no privado, de muita gente que me conhece em outras comunidades, dizendo, olha, eu estou querendo mudar o meu estatuto civil, né? Então, a gente vai lá, dá alguma orientação, estou tendo problema assim, a gente registrou o estatuto, mas aí descobrimos que temos um monte de irregularidade, como é que se regulariza, né? Então, o papel do advogado para elaborar o estatuto civil é fundamental, mas o andamento, o desenvolvimento, antes, claro, e depois que reconhece o estatuto civil, é com o contador. A comunidade que não tem condições de pagar um contador nem se atreva a registrar seu estatuto civil, porque as obrigações são muitas, né? Apesar um pouco não tão com mais obrigação do que uma comercial, mas o estatuto civil você tem que ter muito cuidado também. Inclusive a igreja lá em Natal orienta, se você já tem algum tipo de bens, né, tem algum registro, porque aí o que já aconteceu em Natal, 2 ou 3 comunidades que fecharam, o seu fundador saiu da comunidade e vendeu tudo e levou embora. Não é bem assim. Então o estatuto civil é fundamental para a realidade da comunidade. Contratem Carlos como contador. Procurem o curso da Remidos e vocês ficarão informados. É hora do merchan. Assessoria jurídica de Yarlen da Siloé. Menino, estou Boa, e é bom para não ter escândalo, né, meu irmão? Para não baixar uma fiscalização e ter aquelas mídias negativas. Meu irmão e minha irmã Alexandra, acho que seria para ela a respeito da comunhão com a renovação carismática. Eu passo uma situação que, pedindo para que a coordenação da renovação carismática se comungue conosco, para se aproximar, e é um certo sentimento de distanciamento. Aí, para a gente quebrar um gelo, aí eu disse, fulano, vem aqui pregar conosco aqui, vem aqui nos ajudar aqui num retiro. Aí vai, um retiro de mulheres, aí foi a coordenadora tal, para puxar para perto. Tem um encontro deles, vamos lá para perto. Mas dá uma sensação que parece que tem uma coisa lá de cima que desce para baixo no seio da renovação, que não quer se conectar. Não sei se outros locais são assim, mas dá esse clima. E aí eu até cheguei em umas certas patriarcas antigos que me conhecem lá da renovação, eu disse, precisou o Papa vir para derrubar assim as vaidades dessa situação. Chamamos isso na igreja de esforço de comunhão. Né, não é isso? É o esforço de comunhão que deve partir daquele que foi mais esclarecido e chamado. Cadê? Vem cá, minha filha. Para cá. Gente, eu fiz essas propagandas dele assim, mas isso é uma coisa boa. Nós temos nas novas comunidades todos os dons. Podemos nos ajudar mutuamente. E por que não? Tá certo? O serviço brasileiro hoje, ele é constituído por um número de representações que vieram da renovação carismática como movimento e por um número de fundadores, que constitui a Assembleia do Serviço Brasileiro. A gente lida com uma relativa tranquilidade. Por que relativa tranquilidade? Porque nós vivemos esse momento que é de desconstrução, sobretudo aqui, né, para uma reconstrução. Mas quando você diz assim, vem lá, parece que vem lá de cima. No serviço brasileiro, a gente não tem essas demandas de direções, de ordens, de
que a renovação tem que se sobrepor às comunidades, que as comunidades nas dioceses têm que estar submissa. Não existe isso, né? Agora, infelizmente, nós ainda estamos dentro de uma herança que nos faz muito mal, que é essa herança de divisão, né? Essa ciumeira, ainda hoje, preciso dizer das nossas partilhas, né? A gente está em casa. Então, a Milton testemunhava o esforço que ele também faz aqui para viver comunhão. Então, eu coloco um espaço desse à disposição para algum evento da renovação, mas aí os irmãos preferem fazer lá em outro lugar. Bom, paciência, né? Devem ter as razões deles, mas a gente sabe também, já aconteceu, é fato, um certo medo, uma certa insegurança de trazer algum evento do movimento para dentro de alguma comunidade, com medo de perder vocações, de perder lideranças, né? Que fica aqueles discursos. Eu já ouvi gente dizer assim, a culpa da renovação está num processo meio assim difícil de descida de ladeira, porque as comunidades levou os líderes todos. Aí tem uma queixa, então a gente está debaixo ainda dessa herança, dessa interpretação equivocada, né? Que estrutura não vai resolver isso? Estrutura não vai resolver isso. O que precisa acontecer é uma mudança do coração. Então é mais uma demanda de conversão. Agora, cada um de nós, está na hora do almoço, minha gente, cada um de nós, né, precisa dar um passo. Eu posso testemunhar para vocês, assim, é muito tempo nesse contato, né, desde a antiga Frater, e a gente, assim, muitas vezes me desgastei muito por discordar de certas coisas, então tem hora que a gente fica desanimado, né? Mas quando o Senhor nos chama, a gente tem que se dispor. E eu, pelo menos, faço esse movimento. Jesus, eu acredito que o Senhor pode tudo, e se o Senhor está nos chamando, eis aqui, eu vou dar mais um passo. Não será por falta da minha parte que a gente não vai conseguir fazer comunhão, né? Então, o que você está fazendo é grande. Continue, repita, né? E não chame só para pregar, chame para tomar um café, para comer uma pizza, né? Para a gente rir junto. A gente precisa dessa leveza, né? Porque às vezes a gente fica só disputando assim trabalhos, ações. Ah, não, gente, vamos comer um rubacão lá em casa, vamos tomar um vinho, vamos, né? Isso vai fazendo a gente aproveite as oportunidades, as circunstâncias da vida, elas nos proporcionam oportunidades que, se a gente for um bom vigia, a gente vai obter grandes frutos, né? De repente, preste atenção, se aquele irmão não está numa dor, numa dificuldade, num sofrimento, ou num momento celebrativo da vida, marque presença, chegue junto, seja irmão, né? Porque a gente botou na cabeça que comunhão é fazer coisas juntos. Comunhão começa por partilha de vida, certo? Merece aplauso. Eu gostaria de chamar já os 4 representantes. Venham para cá, venham, porque acho que o horário já chegou no limite. Dondino vai dar uma palavra de fechamento final, mas os 4 responsáveis, venham para cá dos estados, né? Os 4 representantes. Mas para a gente poder gravar essa coisa bem feita, podemos ler Filipenses 2 depois em casa, viu? Porque contaram aí uma história que o homem brigou com Deus. Não foi Deus que brigou com o homem, não. Mas ele, sendo de condição divina, veio e se fez homem. Depois se rebaixou mais. Depois se humilhou ainda mais para ver se a reconciliação acontecia. Então a gente vai ter que descer muito para poder esse negócio acontecer. Isso.